Deste livro, O Grande Conflito, nós extraímos a seguinte citação: estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. Isto foi escrito no século retrasado, final do século retrasado. Ellen White já escreveu dizendo: estamos vivendo no período mais solene da história desse mundo. Imagina agora. O destino das imensas multidões da terra está prestes a decidir-se. Nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outras almas, dependem do caminho que ora seguimos. Ó querido, olha para mim em nome de Jesus. Eu não sei por que Deus fez isso. Na verdade existem muitos motivos, a gente pode descobrir um ou outro que a gente vai conversar hoje aqui. Mas Deus escolheu que você fosse um caminho de salvação para alcançar outros. Outras pessoas, a salvação de outros depende de você. Depende de mim. Eu tremo diante de Deus quando eu falo isso, quando eu penso nisso. Dependem do caminho que eu sigo hoje. Necessitamos ser guiados pelo Espírito da verdade. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar: Senhor, que queres que eu faça? Necessitamos humilhar-nos perante o Senhor, com jejum e oração, e meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. Cumpre-nos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos um momento a perder. Ó queridos, quando eu falo aqui, o meu coração fica angustiado. Eu oro a Deus enquanto falo, dizendo: Senhor, por favor, que essas palavras entrem no coração de cada um de vocês que estão aqui. Não temos um tempo a perder. A salvação de outros depende de nós. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos a todo momento indagar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você já se perguntou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Você pode dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas Deus sabe o que vai fazer através de você. Ele quer somente te usar como instrumento. Esse indivíduo que vocês estão vendo aqui à frente agora falar a vocês é a pessoa mais improvável talvez no mundo que estaria hoje aqui. Só os meus pais sabem dizer isso, meus irmãos sabem, meus tios talvez. Mais improvável. Deus quer nos usar. Deixa Deus te usar. Jesus está voltando. Jesus está voltando, queridos. Que dia vai ser esse quando Jesus voltar? Vamos abrir a Bíblia. Livro de Atos, capítulo 4. Abra a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. E veja aqui, Jesus, o que Deus tem para nós nessa manhã, na sua palavra. Atos capítulo 4, versículo 31 em diante. Atos 4, 31. Olha o que diz lá. Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, o que aconteceu, igreja? Diz para mim o que aconteceu. Tremeu o lugar onde eles estavam. Meu Deus. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam o quê? Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Como eu falei para vocês, eu não estou trazendo nessa série que Deus tem, eu tenho certeza, impressionado a compartilhar com vocês aqui, como eu mencionei no primeiro estudo que a gente começou aqui, há 3 sábados atrás. Eu não estou trazendo nada novo para vocês, é aquilo que Deus já deu e que eu mesmo já compartilhei aqui com vocês.
Desde que Deus me chamou para ser pastor, por onde quer que eu passei, e hoje aqui na Igreja Central de Curitiba, eu fico orando a Deus e perguntando, pedindo: Senhor, dá-me a oportunidade de ver a minha igreja tremer, faça eu tremer, juntamente com a minha igreja, de modo que eu seja cheio do Espírito Santo, e a igreja cheia do Espírito. Você gostaria de experimentar isso, não? Meu Deus! Eu estou aqui com vocês conversando, não quero pregar um sermão, conversando, estava conversando com o meu pastor ali, pastor Giovanni, que Deus me deu como amigo do coração. Disse assim: pastor, a gente está aqui na igreja, essa igreja é uma igreja linda, 2.000 pessoas aqui, mais centenas de milhares lá nos assistindo. E Deus pode fazer por nós e através de nós. Meu Deus, a gente não tem noção. Se tão somente nós nos rendermos completamente à atuação do Espírito Santo. Capítulo 5 de Atos, próximo capítulo, versículo 12. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Versículo 14. E crescia mais e mais a multidão dos crentes. Uau, não eram poucos, não eram 100, não eram 150, era uma multidão de crentes que cresciam. Tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Versículo 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Você já parou para pensar isso? Por onde passava um homem de Deus, as pessoas colocavam seus doentes e criam que pela sombra podiam ser curados, e eram curados. É lógico que não havia poder nenhum em Pedro, porque a sombra ela só é projetada porque existe uma luz exterior que promoveu aquela sombra, não é verdade? Ao olharem para Pedro, eles não viam Pedro, mas a luz que se projetava sobre ele. E eu fico pensando: Senhor, eu preciso disso na minha vida, eu preciso que os membros da igreja que o Senhor tem me confiado experimentem isso, eu quero que a minha igreja experimente isso. Nós precisamos disso, sim ou não, igreja? Meu Deus! Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que tudo isso que aconteceu aqui no livro de Atos pode acontecer com você? Faz assim ou assim? Acredita? Eu acredito. E eu quero. Você também quer? Não importa a sua idade. Não importa a sua idade, não importa sua capacidade, seus títulos, seja lá o que for. A capacidade não é nossa, mas é dele. Olha o que diz o espírito de profecia. Veja lá. A grande obra do Evangelho. Olha o que diz o espírito de profecia. A grande obra do Evangelho, livro Grande Conflito, 610 a página. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Servos de Deus com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração. Primeiro Deus,
santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu, por milhares de vozes em toda a extensão da terra, será dada a advertência, operar-se-ão milagres, maravilhas, prodígios, doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Amém. Uau! O que será isso? Você crê que isso pode acontecer com você, comigo em nossos dias, sim ou não? Diga amém. Você quer que isso aconteça na sua vida? Diga amém, Senhor, eu quero. Amém, Deus vai operar esse milagre. Oh, irmãos, Jesus está voltando. Eu não estou aqui pregando aquilo que está acontecendo no mundo e o que a televisão tem revelado e os meios de comunicação. Não preciso, você vê isso. Aproxima-se o tempo, diz no livro Evangelismo, página 692, aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia, como houve no dia de Pentecostes, depois dos discípulos haverem recebido o Espírito Santo. Aproxima-se o tempo, século retrasado, mas nós estamos ou não estamos perto disso hoje? Por Deus, igreja querida. E eu venho aqui e falo com o meu coração hoje angustiado, porque enquanto eu falo, eu peço a Deus, Senhor, que o Teu Espírito faça tremer todos os que estão assentados no banco dessa igreja. Faça tremer a mim, todos os que nos assistem, creem nessa palavra. Quando a gente fala de distribuir 200 mil livros, eu penso assim, Deus pode nos dar 2 milhões de livros para nós distribuirmos, um por cada um aqui na cidade de Curitiba, por onde você passar, um por cada lar. O tempo é chegado. Em 2012 foi a primeira campanha mundial de distribuição do livro Grande Conflito. Essa é a versão 2.0. Eu era pastor em Balneário Camboriú. E eu tentei com o meu distrito fazer o mesmo, não menos do que isso. E passou e Jesus ainda não veio, pensando, por que Jesus ainda não veio? É lógico que não é só distribuir o Grande Conflito que vai fazer Jesus estar. Não. Mas eu sei que são movimentos que Deus permite que a igreja mundial faça e opere. Não é a Igreja Adventista Sétimo Dia Central de Curitiba, não é a Associação Sul Paranaense, não é a União Sul Brasileira que está envolvida nesse intento, a Igreja Adventista no mundo. E Deus tem um plano especial para esse livro, não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer. A igreja no mundo distribuindo milhares e milhões de exemplares. E será pregado o evangelho do reino, então virá o fim. Nem todos crerão, mas terão oportunidade de conhecer. Cabe a nós apressarmos a volta de Jesus. Imagine acontecendo em nossos dias o que aconteceu no Pentecostes. 3.000 sendo batizados num dia. A gente vibra com um batismo. 3.000. Aqui na primavera nós colocamos 3 tanques aqui em cima, batizamos 50 pessoas. 3.000. E o Espírito de Profecia diz, vai acontecer de novo, não vai ser menor do que foi quando foi lá com Pedro e os demais apóstolos. Imagina, Atos vai apresentando os 3.000 sendo batizados, daí depois Atos capítulo 3, Pedro subindo a escadaria do templo com João, eles olham ali um coxo pedindo esmola, Pedro diz assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, aquele que ressuscitou, levanta e anda. O homem ficou em pé. Consegue imaginar um negócio desse? Quantos estão enfermos hoje que se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, Deus nos indicaria, aqueles que responderiam à fé em Cristo Jesus, como aqueles que responderam no livro de Atos, nós diríamos, eu não tenho nem prata nem ouro, mas em nome de Jesus. Que coisa fantástica.
Deus está dizendo, eu vou operar isso nos dias de vocês, eu quero operar nos seus dias. Filipe e eunuco, já pensou um anjo te pegar aqui agora? Amigão, vai lá no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele pregou e depois sumiu de lá. Anjos magníficos em poder. Anjos, meus queridos, você tem um anjo da guarda ao seu lado. E como diz o salmista no Salmo 103, anjos que excedem em poder. Repete para mim, o teu anjo da guarda é um anjo o quê? Que excede em poder. Sabe o que significa? Porque a Bíblia fala isso? Porque se um anjo mau tem poder, os anjos de Deus excedem em poder. Amém. Você não está só, você tem um ao seu lado. O livro de Hebreus diz que eles são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você tem ali no livro de Atos, Filipe, eunuco, você tem Cornélio, Pedro, anjos participando. Mas, olha o que diz o livro Grande Conflito, não eu. Página 312. A obra de pregar o Evangelho não foi cometida ou confiada aos anjos tão somente, mas confiada a homens. Santos anjos têm sido empregados da direção desta obra. Tem ele a seu encargo os grandes movimentos para a salvação dos homens, mas a proclamação do Evangelho propriamente dita é efetuada pelos servos de Cristo sobre a terra. Eles têm a parte deles, mas Deus quer que você e eu preguemos. Olha só o que diz esse texto, desejar a todas as nações. Deus poderia haver realizado seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas a fim de desenvolvermos um caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra, a fim de participar da alegria dele, a alegria de ver almas redimidas por seu sacrifício. Devemos tomar parte em seus labores para a redenção delas. Só quem já ganhou uma alma para Cristo sabe o que isso significa. Ficar aqui no tanque, fora do tanque. Tomou a decisão. Solta foguete. De alegria. Olha o que diz esse texto. Beneficência social, página 109. Todos os que se empenham no ministério constituem o quê? Está lendo ali? Constituem mão ajudadora de Deus. Não há setor de trabalho em que seja possível a juventude, aos jovens, receber maior benefício. Eles são co-obreiros dos anjos. Jovens, cobreiros dos anjos, trabalham, obram com eles, ou melhor, são agentes humanos, por cujo intermédio os anjos cumprem sua missão. Os anjos falam pela voz deles, e por suas mãos trabalham, e os obreiros humanos, cooperando com os instrumentos celestiais, recebem o benefício de sua educação e experiência. O benefício de ser educado pelos anjos, da experiência dos anjos. E como meio de educação, que curso universitário pode igualar-se a isso? Sabe o que isso significa? Um jovem que sai na missão Caleb, como temos milhares e centenas agora de jovens. As férias sendo voz dos anjos, mãos dos anjos, instrumentos dos anjos, tendo os anjos como seus professores, as férias valem mais do que o ano todo da universidade. Fantástico, fantástico. Agora, por que a gente é tão tímido quando vai apresentar, quando vai entregar um livro? Esses dias eu estava num local, e aí tinha uns livros acima da mesa, livros missionários. Estava sendo atendido.
Quantos livros levam desse por dia? Olha, às vezes leva um e tal. Aí eu sou tímido para oferecer o livro. Sou tímido para oferecer. Estive pensando, por que precisaríamos ser tímidos? Pensa o seguinte: eu, servo de Deus, tenho o meu anjo da guarda, certo? Aí o outro, que não conhece a Deus, é Jesus, também tem o anjo da guarda dele, certo? Então é 1, 2, o meu anjo, mais o anjo dele 3, trabalhando para o mesmo rei, contra 1. Por que eu tenho que ser tímido? Deixa ser a voz dos anjos. E eu concluo a nossa reflexão de hoje falando do seguinte: isso tudo não é novidade para você. O pastor não falou nada de novo hoje. Eu já sei de tudo isso. Eu sei que eu preciso do Espírito Santo, eu sei que Jesus está voltando, eu sei que Deus quer me usar. Eu sei. Bom, eu só estou cumprindo com o prometido. Eu prometi para vocês que nessa série eu não ia falar nada de novo, só o que você já sabe. Mas o problema dessa variante delta do pecado é que ela age na mesma raiz que todas as outras variantes. Ela coloca você numa rotina que é como se você fosse caminhando os mesmos passos que você sempre caminha. E esses passos, eles passam a destruir a tua comunhão íntima com Deus. Esses passos, eles destroem você porque você sabe que deveria fazer o culto e não faz. Familiar, você sabe também que deveria frequentar os cultos da igreja e frequenta só no sábado, e olhe lá agora com a pandemia. Enfim, esses passos vão destruindo a tua crença, a tua fé em Deus. E você começa a crer naquilo que você pode ver e luta com as coisas deste mundo. E aí você deixa de ser fiel, porque fé e fidelidade, nós vimos, é o quê? Mesma coisa. E quando você tem tudo isso anulado na sua vida, o teu relacionamento com a tua família, mesmo o relacionamento com aqueles que você mais ama, que Deus te deu, você entra num, como a gente diz, num caminho das pedras, como a gente estudou na semana passada. Você vai andando no mesmo trilho, aí você esquece daquilo que é mais lindo. E quando esse vírus, essas variantes, como a gente estudou, né, e tem nominado elas de variante alfa, variante beta, variante gama, agora delta, essas variantes, quando elas atacam você e o núcleo da tua vida espiritual, aí você é infectado pela essa variante terrível, essa variante delta, que ela tira a tua utilidade como uma testemunha de Cristo. Aí o diabo fica feliz da vida. Vem à igreja, canta louvores, dá estudo bíblico até... Não, dá estudo bíblico, isso é negócio para o instrutor, é para a irmã Rita, para o pastor, não sei o que lá, entendeu? Vem aqui, assiste, louva, tudo muito bonito, igreja bonita, maravilhosa e tudo mais, enfim. Uma semana, outra, uma semana, outra, uma semana, outra, uma semana, outra, um mês, outro, um ano, outro, pum! Para quem você testemunhou essa semana? Para quem você testemunhou essa semana? Para quem você falou de Jesus essa semana? Você tomou um Uber? Ei, você já ouviu, conhece a Rádio Novo Tempo? O camarada está escutando lá a rádio. Não, põe aí o 106.5. Paz, essa rádio vai te abençoar tanto. Quanto custa isso? Sou tímido. 3 contra 1.
3 contra 1. Ah, está quente, né? Verdade. Vai esquentar 7 vezes mais. Como assim? Oh, queridos. Quando o diabo destrói e você deixa de ser útil como testemunha de Deus, ele bate palma até com as orelhas, como diz o meu pai. Porque não é só o outro que poderia ser ganho, mas é você que está perdendo a vida eterna. Sabe por quê? Porque quando nós nos tornamos inúteis para Cristo e para a sua obra, não tem como nós sermos salvos. Sabe, queridos, e eu fico pensando, né? Qual seria a salvação para nós? Qual seria a salvação para nós? O que a gente poderia fazer? E eu descobri uma coisa, que não é nova, mas que eu relembrei. Se o Espírito Santo tiver que nos usar, é porque Ele tem que nos encher. E para Ele nos encher, nós precisamos primeiro fazer o quê? Nos esvaziar. Faz sentido ou não? Só que a gente não quer se esvaziar. Nós temos que negar o eu, como disse Jesus, e pôr primeiro Deus. Clamar pelo Espírito Santo para que a minha vida seja um reflexo da sua. Nós temos que negar o eu e pôr a minha família como prioridade abaixo de Deus. Isso é negar o eu. Vou fazer o que Deus pediu. Quando vai acabar essa luta, pastor? Pode acabar hoje ou só quando Jesus voltar? Ou se Ele voltar para você, acabando hoje. Negar o eu e depositar a minha fé, a minha fidelidade nas mãos de Deus e não naquilo que eu vejo. Negar o eu e glorificar a Deus com o meu corpo. Que Deus disse que é o templo do Espírito Santo de Deus. Por que essa igreja tem uma mensagem especial de saúde? Porque nós temos que ser, como diz Ellen White no livro Eventos Finais, como vasos limpos, com a boca voltada para cima, de modo que a chuva serôdia possa cair e nos encher. Nós temos que purificar o nosso corpo, para que a nossa mente possa receber e se comunicar com Deus perfeitamente. Mensagem de saúde. Eu luto com esse negócio. Você acha que, o pastor, não sei o que lá e tal. Não, nós estamos juntos nesse barco, eu luto. Misericórdia. Sabe o que é o mais difícil para mim? Posso confessar para você, não? O mais difícil para mim é fazer exercício físico. Aí eu tenho o meu médico, o doutor Elnio, né, que é uma joia preciosa, amigão. Ele puxa a orelha da gente. Obrigado, doutor Elnio. O senhor é uma bênção. E agora eu estou fazendo exercício físico 4 vezes por semana. Comecei esse ano, tem que mudar. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu vou dizer para você, está fazendo tão bem que a minha cabeça é outra. Tudo é outro. Minha disposição, tudo. Mas é difícil. Agora eu peguei aquilo que eu gosto mais de fazer, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Para mim, caminhar é um castigo. Tem mais alguém aí que caminhar é um castigo? Não? Acha alguma coisa que você gosta, cuide do teu corpo. E os últimos textos que eu quero ler de Ellen White são esses que o Duda vai pôr aqui na tela para nós. E eu amo esses 2 textos. E são os últimos que eu deixo com você. Não há. Olha o que diz. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 19. Não há limite para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dá lugar à operação do Espírito Santo no coração e vive vida
inteiramente consagrada a Deus. Amém? Eu quero ler de novo esse texto. Leia de novo e entenda cada uma palavra disso que Deus está falando para você e para mim agora. Não há limite para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dá lugar à operação do Espírito Santo no coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Ele. Gerson, amigo, Deus fez muito e faz e fará ainda muito por ti. Não há limite. Erlon, sem limites. Walter, sem limites. Larissa, sem limites. Sem limites. Não haverá limites para a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que entregam, que negando o próprio eu, se entregam completamente ao Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Eu digo, Senhor, usa-me. E que eu suma, como Paulo falou, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo tem que morrer para mim e para você. Chega esse negócio de pastor ter que vir aqui falar de isso, daquilo outro. Não, deixa Jesus entrar no teu coração. Clame a Ele, Senhor, entre na minha vida e transforma-me. Tira de mim a escória das coisas desse mundo que eu gosto tanto, que eu fico tanto arranjando desculpas. Eu, André Felipe da Costa Flores, eu estou falando para mim. Deus está falando para mim. Miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Eu não consigo crucificar o meu próprio eu. Essa é uma atuação que vem de fora. Senhor, eu estou aqui. Toma o meu coração, eu não posso te dar, Senhor. Toma. Ele é teu. A nós hoje, tão certamente como aos primeiros discípulos, certamente, e pertence à promessa do Espírito. Deus dotará quando, igreja? Diz para mim, quando que Deus vai dotar? Quando? Hoje, quem crê nisso, diga amém, eu creio. Hoje Deus vai dotar. Hoje Deus vai dotar. Homens e mulheres com o poder do alto, da mesma maneira que dotou aqueles que no dia de Pentecostes ouviram a palavra da salvação, nesta mesma obra o seu Espírito e sua graça se acham à disposição de todos quanto deles necessitam. E o que mais? Creem na sua palavra. Quem aqui crê na palavra de Deus e nesta palavra diga, eu creio. Amém. Amém.